Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, a gente precisa falar sobre a situação de Natan Fernandes. Natan Fernandes irritou demais o Renato no último jogo contra o Atlético Mineiro. O Renato coloca o jogador no segundo tempo para ele poder fazer algo diferente, daqui a pouco conseguir numa arrancada, numa velocidade, num drible até fazer um gol, para ver se o jogador consegue recuperar a sua condição, a sua autoestima, aquela presença que o Natan sempre teve quando entrou em campo, né? Mostrando que é um jogador de habilidade, que é um jogador do drible, que vai pra cima, pois saiu justamente o tiro pela culatra. O Natan ele não conseguiu desempenhar absolutamente nada dentro de campo, assim como ele já vinha fazendo nos outros jogos, e o pior, ele acabou sendo torrado, queimado, porque ele é substituído cerca ali de 10, 12 minutos depois, porque dentro de campo não deu, não tinha como sustentar. O Renato acabou tendo que colocar o Natan no segundo, tendo não, ele colocou, né? Tinha o Aravena no banco. Ele colocou o Natan, pra mim uma atitude errada do Renato, poderia ter colocado o Aravena, por exemplo, que tinha dado um passe para gol na semana passada, mas quis dar essa moral pro Natan, até para ele tentar alguma coisa diante da torcida, mas saiu justamente ao contrário. O Natan não conseguiu fazer nada, foi substituído e acabou sendo queimado ainda mais diante do torcedor. Mas a pergunta que fica é, o que está acontecendo com o Natan? Como pode um jogador que há 2, 3 meses atrás era colocado como um grande potencial de venda, simplesmente teve o seu futebol que desapareceu? O que aconteceu com o Natan? Eu fui atrás de explicações, eu fui atrás para tentar entender o que está acontecendo, e a informação que eu tive é, o Natan, dentro de campo, nos treinos, é um jogador espetacular. É um jogador que ele chega no horário, é um jogador que faz jogadas, é um jogador que atua muito bem, que está treinando muito bem, é um jogador que tem a sua normalidade, chega no horário, treina com regularidade, é um cara que tá todo dentro do padrão. O grande problema é dentro de campo, quando é no pega pra capar, quando é pra valer. É a história aquela do treino é treino, jogo é jogo. E no jogo o Natan não vem conseguindo desempenhar. Só que a grande pergunta que fica é, o que aconteceu pro Natan perder então essa confiança na hora de jogar? O que aconteceu com o Natan que ele perdeu essa confiança dentro de campo? Bom, a gente pode colocar aqui algumas questões importantes dos últimos meses, que inclusive é muito comentado pelo torcedor. A primeira delas é após aquela conversa do Natan com o Marcos Braz. Lembra? Lá no jogo, após o jogo contra o Flamengo, até ele tá participando, ele tá conversando com o Marcos Braz na entrada, na subida do ônibus ali do Tricolor, e ali o pessoal da Rádio Imortal vai, tira foto, né? Acaba flagrando essa conversa. Desde então, começou a se descobrir que o Flamengo chegou a tentar a contratação do Natan no início do ano passado, quando ele ainda fazia parte das categorias de base, e o jogador já não conseguiu se acertar mais dali. Será que alguma coisa que o Marcos Braz falou pro guri, ou a questão do próprio Gustavo ter passado o Natan nessa hierarquia de venda durante a janela, será que isso acabou influenciando no futebol do garoto? Isso acabou influenciando na moral que ele tinha com ele mesmo, naquela segurança de entrar em campo e conseguir fazer a diferença? Bom, é só o que resta de explicação, porque o lado pessoal do atleta, segundo o Grêmio, tá legal. O lado do treino do jogador, isso já profissionalmente no clube, também tá dentro do esperado, tá treinando muito bem. Inclusive o Renato, nas últimas semanas, chegou a falar sobre isso, disse que o jogador treina muito bem, só que quando chega no jogo, ele não consegue desempenhar. Nas últimas semanas nós tivemos uma proposta até que eu tratei como indecente do Burnley, lembra? Que o Burnley queria levar o jogador para a segunda divisão do futebol inglês, e aí se ele atuasse lá 50% dos jogos, o Burnley ficaria obrigado a comprar o jogador e tal, iria por empréstimo de 1 ano. Claro que o Grêmio acabou rejeitando essa proposta, uma proposta praticamente indecente, e recentemente o Calhau Dornelles trouxe uma informação de que o Lille da França tentou a contratação do jogador por empréstimo, tá? Só que os valores sinalizados acabaram não agradando o Grêmio e por conta disso o Natan acabou permanecendo por aqui. Então, assim, é um jogador que tem mercado, é um jogador que teve a procura de equipes de fora, mas é um jogador que nos últimos tempos perdeu muito a própria confiança, perdeu a confiança na hora de entrar em campo e conseguir fazer diferente.
O lado bom é que pelo menos ele consegue pelo menos treinar. Ele consegue treinar bem, ele consegue se manter bem pelo menos nos treinamentos. O fato é que ele precisa adquirir essa confiança no momento do jogo. Talvez aí isso acabe explicando o Renato ter tentado colocar o Natan no jogo contra o Atlético, diante da torcida, aquele clima com o Grêmio vencendo e tal, enfim. A gente tenta entender o que o Renato quis naquele momento, mas fato é que o Renato acabou ficando irado, ficando muito irritado com a situação do Natan, o desempenho do jogador dentro de campo, até por conta das críticas. Gurizada, vamos falar sobre outra situação de mercado de transferências. Uma informação desta tarde é que o goleiro Kaique recebeu uma proposta, deixa eu pegar aqui, ó, é o Persepolis Futebol Clube do Irã. Realizou uma investida, uma tentativa de empréstimo do goleiro do Tricolor. A oferta de empréstimo tinha uma compensação financeira, só que o Grêmio acabou recusando e o goleiro Kaique permanece com o Tricolor. Beleza? Gente, olha só, eu preciso repercutir com vocês aqui uma informação de agora à tarde do narrador Pedro Ernesto Denardim de GZH, publicação que nós estamos acompanhando aí, onde ele diz o seguinte, lá na sua coluna: o Grêmio não pretende renovar com o Renato Portaluppi para 2025, perdão. Segundo a informação do Pedro, o Grêmio não pretende renovar com o Renato. Essa relação teria se desgastado ao longo do último ano, principalmente com algumas atitudes do treinador, as eliminações, a forma como o Grêmio vem sendo conduzido não está agradando, não estaria agradando a diretoria, segundo as informações do Pedro. Nas últimas horas nós vemos repercutir, né, a situação do Cruzeiro, que teria um projeto para o Renato, que estaria já conversando com o Renato para 2025, mas fato que até o momento essa informação não foi confirmada por nenhuma das partes. A informação de que o Cruzeiro estaria interessado no passe do Renato para a próxima temporada veio através do jornalista Chico Garcia. Lá em Minas Gerais, a situação do Fernando Seabra, atual técnico do Cruzeiro, ela é uma situação que ela nunca foi muito bem definida, vamos colocar assim. A torcida, ela gosta do trabalho do Seabra e até perde calma para o trabalho do Seabra. Até tem uma certa rejeição a uma possibilidade do Renato por lá, tá? Um outro ponto que eu trago para vocês aqui é a situação do Renato para a próxima temporada, até porque ele tem contrato com o Grêmio até dezembro, até o momento se ficou naquela especulação de que ele ficaria ou não, fica ou não, fica ou não. Enfim, fato que apareceu o Cruzeiro, já tinha aparecido o Corinthians, vamos ver o que vai acontecer ali na frente. Na semana passada o Renato já tinha dito, né, que duas equipes haviam procurado ele. Uma delas, a gente descobriu, era o Corinthians e agora o Cruzeiro com esse projeto para 2025. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.